Estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estou aqui com um convidado bem bacana, que foi meu aluno, Matheus Felipe. Matheus, que honra tê-lo aqui hoje, porque, para quem não sabe, o Matheus ele é extremamente reconhecido no mercado do trabalho quando a gente fala de diversidade e inclusão. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui também. Matheus, eu quero que tu saiba que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto, tá bom? E para começar eu quero apresentar um pouco o Matheus, então, para quem está nos assistindo hoje. O Matheus, então, ele é Relações Públicas, ele é mestrando e especialista em diversidade e inclusão. Ele foi reconhecido pelo 3º ano consecutivo no prêmio Top Ser Humano da ABRH. Isso! Em 2021, ele foi considerado o 6º líder de RH mais influente no Brasil pela Go Íntegro. Matheus também ele é embaixador do Instituto Acendendo Mentes e membro do Pride Connection Brasil, movimento voltado à inclusão LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Atualmente, então, Matheus também ele é consultor e líder de diversidade e inclusão. Que currículo, Matheus! Comprido, né? Sim. Mas aí tem muita história, né? Sim. Muita história acima de tudo. E a gente quer conhecer um pouco mais dessa história. Então, para começar com essa história, eu quero saber quem é o Matheus. Então, o Matheus é gaúcho, mora na cidade de Canoas, mas viveu boa parte da vida dele em Esteio. Você falou um pouquinho da minha área profissional, né? Da área que eu estudo. Mas eu sempre gosto de trazer um pouco do meu resgate, né? O Matheus, ele é filho da dona Bernadette, uma mulher negra, o filho do seu Donário, um homem negro cego. Ele faleceu no ano passado e eu aprendi muito com ele sobre a temática da inclusão. Era visível o quanto, no momento em que ele ficou cego, ele passou a ser invisibilizado pela sociedade. Inclusive, num exemplo, no restaurante. A gente ia no restaurante, né? Geralmente a pessoa que ia pegar o nosso pedido perguntava qual era o meu pedido e ao olhar e ver que meu pai era um homem cego, estava ali de óculos escuros, perguntava, o que será que ele quer? Eu dizia, não sei, pergunta para ele, né? Então, sim. E toda uma questão que ele perdeu até uma independência. Meu pai sempre foi muito independente e quando ele ficou cego, ele passou a depender de nós porque a própria rua não era acessível para ele poder fazer o que ele fazia antes, que ele gostava de ir na fruteira, gostava de ir na padaria. Então, meu pai me ensinou muito, mas na minha jornada também sofri e ainda sofro preconceito, né? Por ser quem eu sou. Quem está me assistindo e me vendo agora pode estar notando, ele está de maquiagem, enfim, sempre gostei de maquiagem, né? E sempre gostei de adereços e coisas que, no nosso mundo, ele está categorizado como algo feminino. Então, eu sempre fui visto como diferente, mas eu sempre trago que dentro da minha casa, eu sempre tive muito amor. E esse amor, de alguma forma, me deu força para que eu enfrentasse uma sociedade que ainda é ignorante e carece no assunto sobre diversidade e inclusão. Extremamente preconceituosa. A gente às vezes parece que evolui, mas a gente está em 2021. Já, né? Indo para 2022 e a gente sabe o quanto a sociedade é preconceituosa, é machista. Então, a gente tem esse programa serve para que a gente pense, né, que o preconceito são preconcepções, na maior parte das vezes, erroneamente, na nossa questão da parte de se vestir, de se comportar. Então, é complicado, mas com o diálogo e aprender, estar disposto a aprender, eu acho que isso que é o bacana, né? Bastante. E essa ignorância, ela passa de geração em geração, né? Ela acaba sendo, muitas vezes, um legado triste que a gente acaba deixando. Cultural. E extremamente cultural, porque ele está baseado em vários pilares, né? Não só o comportamento em que a gente aprende, o que muitas vezes a família nos ensina como valores, né? Eu coloco valores entre aspas, porque nós, na fase adulta, a gente tem que fazer um exercício. Se aquilo que eu aprendi na minha família, na minha casa, independente de quem me ensinou, isso gera uma discriminação contra alguém, isso não é valor. Então, a gente precisa começar a debater mais o que a gente aprende dentro da nossa própria casa. Exato. Porque isso a gente vai passando de geração em geração, uma ignorância que reforça, muitas vezes, estereótipos que mais ofendem do que incluem. E eu fico pensando, né, estamos em 2022, como estamos atrasados como sociedade. A gente está debatendo sobre racismo, a gente está debatendo sobre LGBTfobia, a gente vê tantos aí, né, a gente é capaz de alcançar as estrelas, colonizar planetas,
mas a gente não tem ambição suficiente para combater a desigualdade, né? Que é a grande pandemia, que até hoje não acharam a cura. Né? A desigualdade, ela permeia tantas famílias, tantas pessoas. As nossas caminhadas acabam sendo diferentes para conquistar algo só pelo fato do que carregamos e que somos, né? Então eu percebo o quanto nós estamos atrasados como sociedade e que é um tema emergencial, que a gente precisa mudar essa realidade. Sim. E me fala um pouquinho da tua questão, da tua formação. Como é que foi o Matheus hoje, como reconhecido como consultor especialista em diversidade? É uma luta, né? E continua sendo. Uma coisa que eu refleti esses tempos, eu estava conversando inclusive com uma amiga minha, e a gente estava falando sobre os limites, que muitas vezes a gente passa, mas por alguma situação. Eu, Matheus, por muito tempo, percebia olhares diferentes comigo, não só pelo fato de quem eu sou, que eu carrego, de como eu me comporto, mas por muito tempo os olhares eram diferentes comigo porque acreditavam que esta pessoa no qual eu sou não seria capaz de conquistar alguns espaços. Isso fez, eu sendo um homem gay, com que eu passasse de alguns limites, com que eu buscasse fazer 2 cursos ao mesmo tempo, que eu quisesse trabalhar em 2 lugares diferentes, que eu quisesse sim me inserir em espaços diversos, onde não via pessoas parecidas comigo, para tentar colocar dentro de mim uma justificativa que eu era capaz. Só que isso é horrível, porque você acaba passando do seu limite muitas vezes, fazendo coisas que você não gostaria, só para mostrar para aquela pessoa que você também tem a mesma capacidade do que uma outra pessoa, digamos, privilegiada, e que não passe por essas barreiras sociais que muitas vezes a gente passa. Então a minha história, ela é de muita luta, ela é uma história assim que eu passei muito pelo limite para conquistar, chegar em algum lugar, mas eu fico também feliz por ter conquistado. Eu não romantizo a minha luta e a minha dor, porque só quem vive numa sociedade desigual sabe o quanto é difícil você passar pelo limite para conquistar algo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito orgulhoso pela caminhada que eu fiz, porque hoje eu estou ocupando um espaço que por muito tempo não tinha pessoas parecidas comigo nesses espaços. Em muitos locais eu acabei sendo o primeiro, do mais diferente ali. E aquilo dali gera o despertar em pessoas parecidas comigo que um dia podem também chegar lá. Então a minha história, ela tem muitas alegrias, ela tem muitas lutas, mas eu acho que se eu não tomasse esse passo, talvez eu não seria eu, porque eu sou muito inquieto. Eu sou uma pessoa que gosto sim de provocar a sociedade a olhar para essa pauta, e para muitos isso pode ser visto como um tabu. Nossa, ele está falando, né, sobre sexualidade, ele está falando sobre como é ser cristão e ao mesmo tempo um homem gay, mas são minhas características e a gente precisa quebrar tabus, né? Então eu sou uma pessoa inquieta e eu gosto principalmente de desafiar a sociedade a gente refletir sobre um tema que a gente não foi educado e quebrar essa ignorância que muitas vezes eu só me afasto daquela pessoa porque de fato eu não conheço ela. Sim, exato. E Matheus, como é que as empresas estão lidando com essa questão, né, da diversidade? O contratar pessoas que elas não estavam habituadas a contratar, né? Isso é muito interessante porque várias empresas começaram a ter que fazer isso na marra, não tinha escolha. Muitas que estão em capital aberto ou que trabalham com políticas de ESG, que vai impactar ali desde a governança, o social e o meio ambiente, elas são desafiadas a ter práticas sociais. E diversidade e inclusão acaba entrando. Então você percebe que hoje tem muitas empresas que podem ainda não aceitar o discurso ou não entender a importância da inclusão, mas são obrigadas a fazer porque tem toda uma questão social para elas se manterem vivas no mercado. Ao mesmo tempo, várias empresas já entenderam a importância disso, que vai muito além daqueles benefícios que as pesquisas mostram, né? Tantos por cento de pessoas negras aumenta tanto por cento de engajamento, ou mulheres, enfim. Mas elas estão começando a perceber que é uma questão de humanização. A gente está percebendo aí tanto o assunto sobre saúde mental sendo discutido dentro das organizações. Principalmente pós-pandemia, né? Exato. E quando a gente olha pessoas, né, afastadas por burnout, afastadas por depressão, você vê que muitas vezes o ambiente onde ela trabalhava era um ambiente extremamente tóxico e muitas vezes discriminatório. Onde muitas vezes a mulher, que era a única do grupo de líderes homens, não conseguia muitas vezes ter voz para poder se manifestar. Onde uma pessoa com deficiência via o colega sem deficiência ganhando promoção e ela não,
porque ela era vista apenas como um número para preencher uma cota naquele espaço por causa de uma lei. Exato. Então, a gente começa a perceber que as empresas começaram a olhar para os seus públicos internos e vendo que a infelicidade dessas pessoas também está atrelada não só às barreiras que elas enfrentam até chegar na porta da empresa, mas muitas vezes dentro, onde a liderança, muitas vezes, que está cheia de privilégios e que muitas vezes não é aquela pessoa que tem uma característica que enfrenta, de fato, preconceito, como uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBTQIA+. E quando a gente percebe que essas lideranças estão se despertando, elas acabam sendo aliadas também da pauta. Mas ainda é muito complexo, porque muitas empresas ainda não entenderam o real significado da pauta, ainda acreditam que é só aquelas coisinhas boas como ganhar lucro, produtividade, engajamento, e acabam esquecendo que a gente precisa criar um comportamento inclusivo. As pessoas não percebem que inclusão é um comportamento humano. Eu sempre gosto de trazer o exemplo comparado com a ética. A ética, por muitos anos nas organizações, ela é considerada um comportamento humano. E uma das coisas que eu percebo, assim, que eu gosto de fazer uma provocação é o seguinte: digamos que hoje a ética fosse tratada nas organizações da mesma forma como a inclusão é tratada. Sabe como é que seria? A gente contrataria uma pessoa liderança ou especialista em ética, ia ser criado o programa de ética da empresa, e aí digamos que lá no mês de junho, que é o mês internacional, né, do orgulho LGBT, seria o mês do orgulho ético. E a gente chamaria uma pessoa ética, assumidamente ética, para falar como é ser ético. Metade da empresa ia ficar encantado, mas ao mesmo tempo, boa parte dessa empresa desvia recursos, boa parte dessa empresa ofende a outra metade, e a gente espera que a liderança de ética resolva todos os problemas da empresa. Não vai. Porque a ética é um comportamento humano. Quando todo mundo se comporta de forma ética, a cultura também é. A mesma coisa é a inclusão. Só que as pessoas acham que a inclusão é uma prática isolada, é aquilo que o Matheus faz, é aquilo que o fulano faz, é aquilo que aquele movimento social faz. Não. A inclusão é um comportamento humano. E quando a gente aprender, de fato, a se comportar, e se portar de forma inclusiva, a gente vai começar a quebrar uma ignorância de uma sociedade que por muitos anos olhava para aquela pessoa e já criava um pré-julgamento só pelo fato de ser quem ela é, sem conhecer aquela pessoa. De você olhar para uma pessoa diferente de você e achar que aquela pessoa está ocupando aquele papel. Eu sempre trago o exemplo de pessoas negras, quando a gente fala de representatividade. Por muito tempo, a sociedade nos ensinou que ao estar num shopping, ao olhar um homem negro de terno vindo na nossa direção, a gente acha que é um segurança. E não pode ser um CEO de uma empresa. A questão da representatividade ela é muito séria no nosso país, porque não só as produções culturais, as mídias, filmes, novelas, séries, nos ensinaram a olhar para certas características ocupando apenas aquele papel e aquele espaço. E isso é triste. Porque a gente começa a olhar para as pessoas e a gente já leva e carrega, né, essa herança ruim de trabalhar os vieses de forma discriminatória. Então a gente precisa conhecer primeiro o que a gente pensa, o que a gente reproduz e tentar buscar o conhecimento de como ser inclusivo. A partir disso a gente vai conseguir melhorar um pouco essa realidade. Porque como tu está dizendo, por muito tempo, os negros na própria mídia, nas novelas, eles tinham, ou eram novelas de época, que daí tinha a questão toda da escravidão, escravização, então existia muitos negros atuando. Ou o negro estava como? Era a empregada doméstica, era o garçom, era o mordomo, motorista, era o motorista do homem branco, era a mulher negra que tinha que saber sambar, tinha que ter um corpo sensual. Era esses papéis. Aí você olha uma mulher negra de branco na rua, você vai achar que é a babá, mas pode ser uma médica. Então a gente cria imagens só de olhar para aquela pessoa e você já coloca ela dentro de uma caixa. Como se aquela pessoa só tivesse que estar ali. Não tem problema uma mulher negra ser empregada doméstica. Mas o movimento de diversidade e inclusão vai dizer que essa não pode ser a única oportunidade oferecida a ela. Ela precisa ter o direito de também ser juíza, médica, advogada, babá, astronauta, e ela tem que receber os recursos para chegar até lá. Só que na nossa caminhada não é assim. É totalmente desigual. Quem tem mais privilégios consegue chegar muito mais rápido naquele espaço. E quem não tem, a caminhada é muito mais árdua. Com certeza. E o que tu está falando, que eu trabalho muito a questão também de uma inclusão excludente. Se a empresa ela não está preparada, se ela não tem uma cultura que não está sendo trabalhada dentro do programa, acaba que os funcionários acabam sendo incluídos, digamos, ou por cotas, ele é contratado, mas o meio aonde ele vai trabalhar acaba tendo uma exclusão.
Então, um programa de diversidade, você que trabalha, deve saber muito bem que não é só estar no papel, não é só a divulgação de um lançamento, não é só estar lá os pilares da diversidade. É muito mais complexo que isso, né? Total, porque hoje é uma diferença muito grande entre integração e inclusão. Integração é isso, eu chamo um monte de gente diferente, com cores diferentes, com sexualidades diferentes, culturas diferentes, e aí eu contrato todas essas pessoas e coloco dentro da empresa. Aí vai ter uma reunião lá no mezanino da empresa às 4 da tarde, vamos falar sobre planejamento estratégico. E aí para chegar lá só tem uma escada. E aí a gente percebe que os colegas cadeirantes ou com mobilidade reduzida não conseguem chegar até lá. E esqueceram de chamar intérprete de Libras. E os colegas que são surdos também não vão participar dessa reunião. Aí eles percebem que tiveram aquele erro, mas vão gravar o vídeo, vão pedir lá para o time de comunicação chamar uma agência para botar lá embaixo a caixinha da intérprete e depois eles mandam para todos os colaboradores assistir. Isso é integração. Só uma parte da empresa vai participar daquilo. Não há essa comunhão entre todas as pessoas. A inclusão é diferente de integração. A gente se adapta às necessidades dessas pessoas e faz com que aquelas pessoas não se sintam mais tratadas de forma diferente por causa da sua diferença. Então, hoje o que a gente percebe é que as empresas estão investindo em programas de inclusão e até chamando consultorias especializadas para falar sobre o tema, para tentar entender esses desafios, essa complexidade e quebrar os tabus. Porque se tem uma pauta que ainda é tabu nas organizações, é a temática da inclusão e da diversidade. Porque muitas pessoas que não entendem acreditam que falar sobre racismo vai gerar uma bandeira que a gente não quer falar aqui dentro. Falar sobre sexualidade vai despertar uma coisa que a gente... Isso é pura ignorância. Sim. Porque quando a gente entende que o mundo ele é diverso, isso é uma realidade, e que a gente comunga e celebra com pessoas diversas, a gente tem o desafio de tentar entender, tá, mas como é que é então essa diferença, que essa pessoa é diferente de mim nisso? Como é que é esse comportamento? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, a gente tem um papel muito forte de quebrar essa complexidade e entender que a realidade do outro pode ser diferente da minha. Mas eu tenho o papel, sim, de entender a realidade do outro, porque o outro também pode entender a minha. Sim. E quais foram as tuas principais dificuldades enquanto consultor para estar trabalhando com as pessoas de RH? Eu tenho algumas experiências até meio que engraçadas, a gente já conversou. Figura. Porque às vezes a pessoa que está lidando dentro de um programa, ela é extremamente preconceituosa ainda, né? Porque somos preconceituosos de certa forma, né? Estamos sempre aprendendo. Porque se tu disser que você não é preconceituoso, nunca foi, Você está mentindo. você está mentindo, né? Todos nós temos vieses, que são aqueles pensamentos. Ao olhar para uma pessoa, já cria um pré-julgamento sobre ela. O preconceito vai ser ação, é eu pegar esse pensamento e reproduzir. Então, digamos que eu cresci numa família onde eu tenho preconceito contra 2 homens que têm uma relação afetiva sexual. Então, eu tenho preconceito contra homens gays. Eu posso sempre olhar para 2 pessoas, 2 homens gays e ter pensamentos negativos sobre eles. Mas eu posso torná-lo isso um preconceito, que é uma ação. Eu posso multiplicar mensagens de ódio nas redes sociais contra homens gays, eu posso violentar homens gays na rua e eu posso ensinar as próximas gerações que aquilo é errado. Então, eu passo a criar uma ação. E as experiências que eu tenho, né, não só como consultor, mas olhando também a realidade, são várias. Desde as lideranças não entenderem o tema e barrarem projetos, não querendo falar sobre o assunto, até questões de discriminação explícita dentro da empresa, assédio, e nada é resolvido, né? E muitas vezes quem é demitido é quem é a vítima. Exato. Para como se fosse abafar o caso. Então a gente vê inúmeros erros, as organizações muitas despreparadas sobre o tema, e é por isso que a gente pede sempre para que as organizações, elas busquem esse conhecimento, seja com consultorias, seja com pessoas que podem contribuir, ouvindo o público interno, que de alguma forma está lá dizendo, alô, precisamos mudar isso aqui dentro. Porque quando a gente começa a olhar para todas as pessoas, principalmente aquelas que são excluídas, a gente começa a criar um ambiente muito mais humanizado. E aí, até questões de saúde emocional, elas podem ser, digamos assim, sanadas, porque a gente, de alguma forma, está olhando para essas vidas e entendendo que, independente da diferença, todos têm o direito de participar dentro daquele espaço. Exato. E para ti, o que tu acha que as empresas ganham? Quais são os principais ganhos de uma empresa que tem políticas ou tem um programa de diversidade, né? Nossa, além das pesquisas, né, que mostram engajamento, motivação, enfim, eu sempre trago a questão da humanização.
É incrível quanto uma empresa, quando ela se preocupa com a temática da diversidade, ela entende não só a realidade do mundo, mas ela também passa a acolher essas vidas e dando oportunidade de desenvolvimento. Eu já passei por vários processos seletivos. Eu me lembro que quando eu tinha, lá pelos meus 19 anos, eu tinha conseguido um emprego, e para mim aquilo foi uma realização muito grande, porque na época eu só queria ajudar a minha família a trocar o telhado da minha casa, porque era todo inverno, chovia, era goteira, a gente espalhava balde, bacia em toda a cozinha e sala, no meu quarto tinha balde, bacia, e eu só pensava, eu quero uma oportunidade para trocar o telhado da minha casa. Quem aqui, todo mundo que está nos assistindo, tem um sonho a realizar e que muitas vezes depende de recursos. E para chegar lá, você precisa ter uma caminhada, muitas vezes precisa ter aquela competência, precisa ter aquela qualificação, você precisa pelo menos ter algum tipo de conhecimento para estar lá naquela empresa que você sonha, para poder realizar o seu sonho. Quando a gente começa a olhar para essas vidas e entender que todos ali, né, um dia foram crianças, sonharam e que hoje tem um sonho a se concretizar e realizar, a gente começa a olhar realmente para a humanização, que é o que a gente parece que se desconectou. A gente parece que foi dominado por todas as coisas que o mundo nos oferece, a tecnologia, a gente esqueceu o básico, que é ser humano. É olhar para a pessoa do lado, sabendo que mesmo com as dificuldades, com as características dela, ela também é uma vida e ela também tem o direito de se desenvolver. Quando a gente olha para esse desenvolvimento para todas as pessoas, a gente cria um ambiente muito melhor onde a gente está trabalhando. E é incrível os ganhos, porque você tendo uma equipe feliz, automaticamente o time se torna feliz e a empresa também se torna feliz, porque ela passa a gerir melhores resultados, ela passa a entender o seu cliente, que também é diverso e que também tem alguma necessidade. E você passa a atender um grande coletivo. Não fica mais só naquele grupinho que é privilegiado e que consegue chegar lá. Todo mundo consegue, de alguma forma, chegar lá. Então, eu sempre trago assim que é uma questão de humanização. Hoje, muitas empresas olham para as pesquisas e eu acho importante as empresas que ainda não começaram a fazer nada sobre a temática, que se apoiem mesmo nas pesquisas, porque daí líderes gostam muito de números, gostam muito de gráficos. Então, quando mostra as pesquisas que ter diversidade aumenta em tantos %, isso brilha aos olhos das lideranças. Então, começa por ali. A primeira coisa que eles pedem, quais são os indicadores, quais são os reflexos que vão me dar, né? Exato, eles já querem saber onde Os vão números, ganhar. Onde vão ganhar. Então, começa trazendo essas pesquisas que já existem, de grandes marcas mundiais, para mostrar, a gente cresce aqui, aqui e aqui. E começa nesse debate. Mas a gente começa a perceber que muitas empresas também buscam as datas inclusivas, que é uma forma de começar a manifestar. Olha, a gente conseguiu, então, no mês de novembro, fazer um post sobre a consciência negra. Isso é uma vitória. De alguma forma, a empresa está mostrando que ela também busca ser antirracista dentro da sociedade. Mas chega a um ponto de maturidade que a própria empresa entende que para ela ser inclusiva, ela não precisa nem mais se calendarizar. Ela tem que trabalhar com práticas dentro daquele espaço onde valoriza o ser humano. E ali não está para ser julgada a característica, mas sim o que ela pode gerar de valor para aquele espaço. Sim. Esse programa, eu acredito que tenho total certeza que quem está assistindo está aprendendo muito contigo, né, Matheus? Que bom. Porque tu já és reconhecido como um dos principais influenciadores de RH, da questão de inclusão das empresas, né? Tanto é pela questão da premiação, né? E o Matheus hoje, para quem não sabe, ele é disputadíssimo dentro das organizações, principalmente as multinacionais, né? Como é para ti, Matheus, como profissional também, como diversidade, saber que as empresas me querem, né? Porque tu já passou aí por diversas empresas, né? Isso é bom, porque de alguma forma, primeiro porque eu me sinto honrado em poder exercer essa profissão que eu gosto tanto e que acredito, uma pauta muito necessária para a sociedade. E ao mesmo tempo isso inspira outras pessoas que também amam essa temática a não desistir e também poder trabalhar com isso. Mas eu gosto de provocar. Sim. E eu acho importante a gente entender que se teria um emprego que não, se tem um emprego que não precisaria existir, era o meu. Porque, de fato, a gente precisa viver numa sociedade inclusiva. Mas como a gente ainda não vive numa sociedade inclusiva, tem que ter profissionais que atuam com a temática que a gente ama, né? Mas chega um ponto em que a gente percebe que bom que as empresas estão tendo essa sede de conhecer o tema, muitas ainda porque gostam de levar muito para a questão do marketing, querem mostrar que são inclusivas, querem vender mais para o seu cliente, querem competir com a outra dizendo que eu sou mais diversa e inclusiva que a sua, ainda existe muita competitividade nisso. Mas eu acredito que aos poucos,
com a inserção dessa temática nas empresas, a gente vai conseguindo mudar um pouco uma realidade e criando espaços muito mais inclusivos. E ensinando as pessoas que trabalham naquela empresa a levar esse comportamento que elas vão aprender no ambiente de trabalho para a sua vida, para a sua casa, com a sua família, com um grupo de amigos, etc. né? E a gente, quem sabe, daqui a uns anos poder mudar essa realidade. Eu digo que trabalhar com diversidade é plantar tamareira, né? Tamareira leva anos para crescer. Às vezes pode chegar lá no centenário para gerar os melhores frutos. Então eu digo que trabalhar com inclusão é plantar tamareira, porque é no tempo, muitas vezes, da empresa que a gente tem que respeitar, que às vezes a nossa sede como líder de diversidade, quem trabalha com diversidade e inclusão, é uma sede totalmente diferente da empresa. A gente quer para amanhã que tudo se resolva. Sim. Mas não é assim, a gente também tem que ser realista. Cada passo que a gente dá dentro da empresa é uma vitória. Aquilo que a gente consegue implementar, que vai favorecer a inclusão, já é uma grande vitória. Seja uma data comemorativa que você se posicionou, seja uma vaga afirmativa que você fez para gerar mais representatividade, seja que você foi além, você não olha para as pessoas com deficiência como um número, como uma cota, mas sim são vidas e você dá a possibilidade de também se desenvolver. Então, cada passo que a gente dá é importante e tem que ser celebrado. Com certeza. Matheus, o nosso programa ele é curto, ele já está indo para os finalmente, né? E como última pergunta, sempre deixo para que o entrevistado passe, né? Um recado, uma frase, daqui a pouco as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, né? Perfeito. O que o Matheus gostaria de falar? Eu vou olhar para a câmera, claro, porque eu quero dar um recado para quem está nos assistindo. Eu vou compartilhar com vocês uma vivência que eu tive há uns anos atrás. Eu quero que vocês reflitam junto comigo. Eu trabalhava numa empresa em Porto Alegre, estava chovendo muito naquele dia. E naquele dia eu percebi que logo eu tinha que ir embora, estava fechando o meu horário, mas estava uma chuva enorme. Peguei o carro, fui para a estrada e logo ali na rodovia teve um congestionamento, tinha dado um acidente uns quilômetros à frente, estava tudo parado. Naquele momento em que eu estava parado, eu percebi que no meu retrovisor tinha uma luzinha piscando. E essa luzinha, logo os meus viés, meus pensamentos reconheceram que era uma ambulância. Ela emitia um som de uma sirene e logo identifiquei, uma ambulância. Quando a gente está num congestionamento, trancado, um dia chuvoso, cansado, e tem uma ambulância pedindo passagem, o que passa na nossa mente? Há uma vida lutando contra a morte. Cada segundo é precioso. Nesse momento tão puro de ser humano, a gente não pergunta qual é a característica da pessoa que está sendo atendida lá dentro. Não importa se é mulher, se é homem, se é LGBT, se é heterossexual, se é uma pessoa com ou sem deficiência, se tem diferente idade que a sua. Você não questiona a característica porque entende que há uma vida dentro daquela ambulância lutando contra a morte e cada segundo é precioso. Se nesse momento tão puro a gente não se apega às características porque é uma vida lutando contra a morte, por que durante toda a vida a gente se apega então às características das pessoas e a gente não deixa elas viverem? Os rótulos, as características, elas são importantes para a gente conhecer essa diversidade e para se aproximar dela. Mas se a gente usa isso apenas para gerar discriminação e desigualdade, a gente está muito atrasado. A gente não foi gerado e criado para causar discriminação. A gente foi gerado para viver em comunhão. Então, esse recado que eu quero deixar para vocês. Reflitam os pensamentos de vocês e o que vocês podem fazer para se tornarem mais inclusivos e respeitar quem é diferente de você, para a gente, quem sabe, um dia viver num mundo muito mais pacífico e melhor. É isso. Nossa! Matheus, então, para quem, no início dessa conversa que eu disse que iríamos nos surpreender, conhecendo um pouco mais do Matheus, que grata surpresa. A gente está se conhecendo aqui hoje. Para quem não sabe, o Matheus foi meu aluno numa disciplina do pós que ele estava fazendo, numa instituição aqui, na Universidade La Salle. Isso. Então, a gente acabou se conhecendo pessoalmente hoje, mas já dialogamos por diversas vezes virtualmente, por questões Sim. da pandemia. Matheus, te agradeço imensamente por ter aceito esse convite. Eu que agradeço muito, te desejo sucesso ao programa e que possa mais vezes também eu estar aqui para a gente poder debater também sobre outros assuntos. É um prazer muito grande. Com certeza, já fica aqui o convite para que na próxima temporada de 2023 você venha até aqui. Sei que a tua agenda é apertadíssima, né? Extremamente concorrente no mercado de trabalho, a gente dá um jeito. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Gratidão pelo aprendizado que foi nos concedido nesse episódio do programa. Obrigada.
Então, pessoal, eu sempre finalizo com uma frase, com um diálogo, né? Eu tinha preparado aqui uma frase de fechamento que vai condizer muito com o que a gente aprendeu hoje, né? Acredito, então, que toda empresa que esteja realmente fazendo o seu papel no quesito diversidade ganhará muito mais não apenas na questão da lucratividade, mas sim na qualidade de vida dos seus colaboradores. Somos diversos, precisamos de respeito em nossa individualidade e representatividade. Empresas comecem hoje mesmo a colocar em práticas estratégicas mais inclusivas e não apenas excludentes. Vocês só terão a ganhar em todos os aspectos. O seu bem mais precioso são as pessoas que estão diariamente fazendo acontecer dentro de suas organizações. Elas são diversas assim como o seu público-alvo é, que foi o que tu havia comentado. Então, estamos encerrando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Esperamos no nosso próximo encontro. Matheus, mais uma vez obrigado e até logo.